Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de sociologia, começar os vídeos do canal esse ano e vamos para um tema interessante aí que é a mudança do novo ensino médio, né? Na verdade é uma mudança que está trazendo muito mais dúvidas do que entendimento sobre como que vai ocorrer na prática, mas o que eu queria abordar aqui é uma questão que ficou muito evidenciada com a proposta desse novo ensino médio, que é a retirada de conteúdos, né? Na verdade, não é a retirada, é a diminuição de matérias na grade ao longo da formação desse novo ensino médio, desse aprendizado e ensino ofertado para esse novo ensino médio. Eu queria, assim, sociologicamente, começar a pensar com vocês sobre essa ideia de que os conhecimentos têm que ter uma noção e têm que ter uma utilidade prática na vida dos indivíduos, né? Que é uma ideia muito trazida num contexto de que tudo é dinheiro, tudo é tempo é dinheiro, né? Tudo numa ideia de lucro. Quando, na verdade, o pensamento é muito além e muito anterior do que qualquer questão referente a gerar lucro, né? O pensamento é algo da natureza humana, pensar sobre o pensamento. As matérias que se propõem a isso, que têm essa natureza, né? São sociologia, filosofia, as matérias humanas no geral. E essas matérias, sempre que o discurso está atrelado a uma ideia utilitarista de necessidade de ganhar dinheiro, essas matérias elas perdem espaço no ideário do senso comum. Só que o que é interessante a gente observar? Filosofar, né, faz parte de qualquer processo diário dos indivíduos, apesar deles não refletirem sobre isso. Quando a gente expõe ideias, quando a gente raciocina sobre questões, a gente está no que seria o início de um pensamento filosófico, está sendo desenhado ali. Não precisa ser algo denso, não precisa ser algo com muito conhecimento adquirido para ser chamado de filosofia. Filosofia, na verdade, é o pensar sobre as questões que compõem a nossa vida, pensar sobre a importância da vida, pensar sobre a importância do estudo, pensar sobre a existência, quem sou eu, para onde vou, né? Isso aí é algo que faz parte da nossa natureza, porque nós, como humanos, nos sentimos, como que eu posso explicar? Não é incompleto no sentido de completude ser algo que se almeja, mas no sentido de tentar entender o que é mesmo o mundo, o que é a vida, e isso é bom. O problema é quando isso começa a ser considerado desnecessário, que é o que está ocorrendo e sempre ocorre quando a gente tem um discurso de que as coisas elas têm que ter uma utilidade específica. Na verdade, a gente pensa sobre utilidades específicas, mas nada é essencialmente uma única coisa, né? A composição da vida e do mundo é muito mais complexa do que algo específico. Especificidades num campo mais genérico de análise da vida atrapalham o entendimento da própria vida. Então, quando a gente propõe, quando você tem um sistema que propõe diminuição de carga horária de matérias que fazem a gente questionar, que fazem a gente refletir, e isso é tão importante, mas isso é extremamente importante. Talvez as pessoas não percebam, mas elas fazem isso o tempo inteiro. E fazer isso é uma dinâmica de hábito. Então, quando a gente começa a tirar essas matérias da nossa vida, né, com uma ideia de que elas não servem para nada, a gente empobrece algo que é fundamental, que é estimular o raciocínio sobre as questões. Não estou dizendo que as outras matérias não estimulem, todas as matérias estimulam, mas matérias de reflexão,
matérias de leitura, matérias que vão tirar você de uma zona de conforto e de pensamento, elas são extremamente importantes, como as outras também. Então, assim, eu não estou aqui fazendo um discurso de retirada de nada. Na verdade, o ensino médio, para que ele melhorasse, como as pessoas acham que ele deve melhorar, ele tem que incluir matérias e não retirar matérias, não diminuir carga horária de matérias. Eu leciono Sociologia há mais de uma década para o ensino médio e sei o quanto que é importante o ensino e o estímulo desse tipo de raciocínio. E não é um raciocínio específico, aí é que tá, não tem nada de específico em Sociologia, não tem nada de específico em Filosofia. É o hábito de exercitar, pensar, o hábito de refletir, que é algo que a gente está cada vez fazendo menos. E está fazendo menos com um discurso de que não serve para nada. Esse discurso sempre existiu, tá? Esse discurso não é um discurso de agora. Só que o que eu percebo é que a gente tem um aumento da ideia do senso comum de que realmente não serve para nada, de que realmente são matérias de uma maneira bem pobre no sentido argumentativo, penduricalhos. Na verdade, a filosofia, eu falo sobre isso nas minhas aulas, a filosofia é a mãe de todos os conhecimentos. Então, se você gosta muito de matemática, você gosta de filosofia, porque o pensamento em si, matemático é filosófico. Se você gosta muito de, não sei, biologia, você gosta de filosofia. Tá? É algo intrínseco, não é algo descolado. Essa ideia de que as matérias são áreas diferentes de conhecimento também atrapalha a importância da existência delas na nossa vida. Porque aí a gente fica com esse papo meio infantilizado, de que não, mas eu gosto mais de matemática, então não gosto de português, então gosto mais de português, não gosto de inglês. Gente, é tudo uma coisa só, no sentido de é tudo aprendizado, é tudo conhecimento, e é tudo importante. Claro que você pode ter, e é natural que você tenha, porque nós somos diferentes, mais facilidade para uma área, mais dificuldade para outra área, mas isso não é algo que não deveria ser algo que servisse como argumento para que não existisse os conhecimentos que a gente tem no ensino médio atual, que vai se transformar, né? Eu não vou entrar nem na questão de como que essas mudanças alteram a vida do professor, porque altera sim de uma maneira sem igual. Tipo, o professor no Brasil, ele não tem tranquilidade de ter uma vida definida profissionalmente em termos de, não, eu já cheguei aqui nesse ponto e daqui desse ponto aqui eu não retrocedo. Não, dependendo das mudanças das políticas, das leis, enfim, você pode voltar a viver coisas que você vivia no início da carreira, em função de uma alteração que para a sociedade é apenas uma mudança, tá? Mas eu não quero entrar nesse discurso, eu quero falar aqui principalmente da minha visão como professora que leciona lá em sala de aula, tá lá junto com a galera. Não é o cara que tá teorizando sem estar lá. E eu não tô dizendo que não se possa teorizar sem estar lá, mas o fato de você estar lá na sala de aula um dado a mais para ser levado em conta numa alteração grande como essa do ensino médio. E eu percebo que, independente de pandemia, a gente já tinha uma geração que lia pouco e lê cada vez menos. Uma geração que se informa achando que está aprendendo, quer dizer, faz uma confusão entre informação, que é um negócio que está dado aí direto para qualquer lado, com conteúdo. E essa ideia de que o conteúdo é ruim porque o tempo é dinheiro e aí eu não tenho tempo para saber das coisas de forma profunda, mas eu sei sobre as coisas. Não, na verdade você não sabe, você se informou. Então essa ideia de esvaziamento de conteúdo mesmo do nosso dia a dia é nocivo.
é extremamente nocivo. E aí a gente, é como se a gente estivesse criando num ideário comum uma ideia de que para o mundo atual você não precisa saber das coisas, você tem que só se informar. E aí eu te digo, né, como se informar, como, né? Quais são as fontes? É precário, entende? É nocivo para um acompanhamento futuro, para uma visão futura de mundo. Enfim, claro que tem coisas boas, tudo na vida tem coisas boas, estou falando que não. Talvez a inserção de eletivas, bacana, mas desde que elas não retirassem matérias importantes da grade. E é isso que está acontecendo. Então, eu estou falando aqui um pouco antes da mudança ocorrer na prática, mas ela já está aí, ela já é a nova realidade. E como socióloga, professora de sociologia da área de humanas, que é uma galera que já enfrenta, todo ano enfrenta a diversidade, sempre políticas tentando modificar a nossa grade, a nossa importância como matéria, enfim. Me preocupo bastante, continuarei até onde for possível, lecionando o que eu acredito e o que eu sei que é importante, independente do sistema dizer para mim se é importante ou não, beleza? Então vamos junto, vamos aí para esse novo ensino médio, e espero que os alunos continuem estudando mesmo e não só apenas se informando com uma ideia falaciosa de que sabem, tá? Na verdade, a gente não sabe, nem o próprio professor sabe muito sobre uma matéria, ele é um estudioso. A proposição das matérias na grade do ensino médio é você estudá-las. Quando você as retira, você empobrece algo que é tão importante para a mente humana mesmo, que é essa questão da concentração, essa questão do aprendizado. E é importante, independente do aprendizado em si, é importante como uma dinâmica da nossa vida como seres pensantes, beleza? Então, vou voltar a fazer os vídeos aqui para o ano letivo de 2022, independente se a gente vai voltar para o formato híbrido ou não, mas para o canal continuar aqui nesse movimento sociológico, tá? E até o próximo vídeo.